Aleluia! Nós estamos ministrando para você que está chegando ao nosso estudo agora. Nós estamos ministrando sobre angeologia. O que significa angeologia? Estudo sobre os anjos. E a base do nosso texto bíblico é Hebreus 1,14. Quem lembra o que está escrito lá? Enviados. Olha aí, Parabéns, seu Vinícius. Não, agora eu quero ver todo mundo, né? Você não é assim, não. Vamos lá. Primeiro, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1,14. Porventura não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Abra aí sua Bíblia em Hebreus 1,14. Depois de Filemon, você sabia que existe um livro na Bíblia chamado Filemon? O livro mais gostoso, hein? Depois de Filemon, Hebreus 1,14. Olha aí, vamos ler juntos? Pode ler na sua versão, depois a gente vai aplicar a versão que a gente memorizou para a gente trazer novamente esse texto à memória. Vamos lá. 1, 2, 3. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia! Então, vamos trazer a memória sem ler aqui. A gente trocou eles por anjos, porque aqui está falando sobre os anjos. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Então, não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? A parte A é isso. Vamos lá falar todo mundo junto? Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? De novo. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? Parte B. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. De novo, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. De novo, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Do A ao B, Hebreus 1,14. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles são espíritos que ministram, né? Quando você pensa em ministrar, o que você pensa? Falar, o que mais? O que mais? Sem embolar, gente. Eu quero um de cada vez, né? Porque senão eu não consigo entender. Pregar, o que mais? Profetizar, o que mais? Louvar, cantar, o que mais? A palavra ministrar vem de ministério.
Quem ministra é um ministro. E o ministro, a palavra ministro ou ministério significa serviço. Quem ministra, então, serve. E ele vai ministrar das suas variadas formas. Talvez a ministração do anjo vai ser uma ministração de cura. Ele vai servir com cura. Talvez a ministração do anjo vai ser de livramento. Ele vai ministrar livrando. Talvez a ministração do anjo vai ser uma ministração de libertação. Ele vai ministrar guerreando contra os demônios que estão ali na vida daquela pessoa. Talvez o anjo vai ministrar trazendo uma profecia, trazendo uma mensagem, trazendo uma revelação, trazendo um sonho, trazendo uma ferramenta espiritual. Então, eles são ministros, eles servem. O próprio a parte B do versículo, ele já traduz ela aí. Ele fala que eles são espíritos ministradores, enviados para servir. Ou enviados para serviço. Eles são lançados dos céus para a terra, eles são guiados por Deus, ou recebem ordens no mundo espiritual, para atender aos pedidos daqueles que hão de herdar a salvação. Atender os pedidos daqueles que estão numa busca por Deus, que já têm uma aliança com Deus. O ministério dos anjos, ele não é ativado para quem não tem aliança com Deus. Então, eles são enviados para servir a favor daqueles que estão a caminho da Canaã celestial. Aleluia? Então, um mundano, uma pessoa que está lá na vida de erro, elas não têm autoridade para acessar o ministério dos anjos. Tem autoridade para acessar o ministério dos anjos todo aquele que confessou Jesus como seu Salvador e recebeu o governo e a autoridade dele sobre a sua vida. Todo aquele que está buscando caminhar numa vida de acordo com os padrões de Deus para alcançar a salvação, para herdar a vida eterna. Então, você ativa o ministério dos anjos a partir dessa configuração, dessa identidade. Você é uma pessoa que está aí caminhando em rumo da salvação. Você é uma pessoa que fez uma aliança com Deus. Você é uma pessoa que está aí buscando viver uma vida de alinhamento com os céus. Se você está procurando viver uma vida assim, o ministério dos anjos está à sua disposição. Amém? E nós estamos falando um pouco aqui, tanto da referência dos anjos que estão de pé, os anjos da luz, quanto os anjos que estão nas trevas, os chamados anjos caídos. E hoje eu prometi para vocês que eu vou trazer aqui um entendimento sobre os anjos caídos, as suas atuações, os seus nomes e as suas falanges. Talvez eu não fale de toda a falange, talvez eu não fale de todos os espíritos que estão dentro de uma falange demoníaca ou angelical das trevas, mas a gente vai estar falando alguns outros que atuam junto com eles especificamente. E qual que é, pastor, a importância desse estudo? Por que eu preciso entender e conhecer sobre demônios? A palavra demônio significa o quê? Quem lembra? Oi? Domínio. A palavra demônio vem de domínio. A função deles é trazer governo. Eles querem trazer o império, controlar. E é muito importante você entender o mundo deles, a ação deles, para que você não seja dominado por eles. Quanto mais você entende a ação de Satanás, quanto mais você entende como é que esse domínio funciona, mais você vai ter
aí a sensibilidade e a possibilidade de fechar brechas. Ou dentro de um determinado lugar, dentro de uma determinada situação, você vai enxergar, não, esse espírito é que está atuando. Então eu vou orar repreendendo ele, contra ele. Porque eu vou estar ministrando aqui hoje à noite uma mensagem que tem ministrado, trabalhado muito no meu coração, sobre as chaves do reino dos céus, ou da continuidade do que a gente falou na quarta. Tentar concluir, que é uma ministração bem extensa, são muitas chaves, talvez assim, não vai dar nem para a gente terminar hoje, porque é uma ministração muito poderosa e com muito conteúdo dentro do que Deus tem ministrado no meu coração. E nós vamos entender dentro dessa mensagem, né, que existem, uma das chaves espirituais é a oração. Uma das chaves no mundo espiritual, que abre portas no mundo espiritual, é a oração. E não adianta só orar, tem que fazer a oração certa. Porque se você orar a oração errada, a porta não vai abrir. A oração é como se fosse uma chave. E toda chave, né, eu estou com uma aqui, a chave de lá de casa, e aqui existem 3 chaves. E essa chave aqui, por exemplo, é a chave do portão lá de casa. Toda chave tem o seu... Essas serrinhas aqui é chamada de... Hã? Essas serrinhas aqui embaixo é chamada de quê? Segredo. Segredo. Parabéns a Vinícius. Né? Toda oração tem o seu segredo. Toda chave tem o seu segredo. Se eu alterar, irmãos, abaixar aqui ou aumentar aqui um pouco esse segredo, ele não vai abrir a porta. Ele pode até entrar, mas não vai virar ali o tambor, não vai abrir a porta. É verdade ou não é verdade? Quantos aqui já pegaram uma chave da mesma marca, já colocaram ali e tentaram abrir e não abriu? Não, essa daqui eu confundi, do portão dos fundos. Já aconteceu comigo várias vezes. Lá em casa eu tenho um molho de chaves. Eu devo ter por volta de umas 50 chaves. E em muitas vezes eu perdi uma chave, eu fui lá naquele molho de chave para tentar abrir a porta com aquele molho de chaves. Outro dia, uma irmã aqui da igreja me pediu socorro, falando: pastor, estou trancado pelo lado de dentro da minha casa, a chave emperrou aqui, eu não estou conseguindo, vem cá me ajudar, por favor. Aí eu fui na casa dela e levei esse molho de chaves. Você vê, até isso é útil. Aí eu fui lá na casa dela e comecei a pegar o meu molho de chave e ir testando. Eu testei umas 30 chaves. Quando chegou na 35, ali mais ou menos, uma virou o tambor. Virou e eu consegui ali mexer na porta, mas mesmo assim ainda não deu. Eu tive que usar outra ferramenta para abrir. Peguei uma chave de fenda, empurrei o negócio e consegui tirar elas de dentro de casa. Mas se não tiver, o que eu quero dizer com isso, com essa história? Se não tiver o segredo certo, não adianta você tentar. Você vai orar 300.000 vezes para abrir a porta. Se não tiver o segredo certo, não vai abrir. Talvez você está orando por uma causa há 10 anos e ainda essa causa não foi resolvida porque você está usando o segredo errado. Você está usando a chave errada. Você está orando de maneira errada. Assim é com o mundo espiritual. Talvez você está ali vendo uma ação demoníaca, mas se você não souber o nome daquele demônio, se você não souber, às vezes, a ação daquele demônio, se você não souber como que ele trabalha, talvez você não vai conseguir expulsá-lo. Talvez você não vai conseguir, ou talvez você só vai bloquear, amarrar, travar, dar uma ferida nele, ele vai ser espantado, mas depois vai voltar. Porque é necessário a gente entender a fundo a ação do mundo espiritual para que nós possamos ser mais assertivos e eficazes nas nossas orações e nas nossas guerras espirituais. Amém, irmãos? Então,
entenda a importância desse estudo, irmãos. Entenda a soberania do que Deus vai estar lhe dando nessa manhã e está nos dando nessa escola bíblica. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Essa é uma área que eu amo trabalhar, que é a área de desencapetamento. Eu amo a área de batalha espiritual, porque, irmãos, é muito bom ver uma pessoa sendo liberta. É muito satisfatório ver uma pessoa que estava ali aprisionada nas garras de Satanás e o Senhor a libertar. Então, eu quero que você receba conhecimento, entendimento e, através da revelação da palavra, também autoridade, para que você possa ser também um libertador para essa geração. Mateus 8, versículo 1. Vamos lá, o texto é bem... eu quero fazer uma leitura um pouco extensa e eu vou ler no microfone para vocês acompanharem. Aí, vamos ler do versículo 1 até o versículo... Mateus 8, 28 e 24. 28 a 24. 28 a 34. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e que a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos primeiro traduzir aí a história. Pensa Jesus passando por uma região de uma terra chamada Gadara. E ali tinha 2 cidadãos, 2 gadarenos, que estavam endemoniados. Tinha uns capirotos no corpo dele. E eles ficavam num lugar, no sepulcro. Sepulcro, para quem não sabe o que significa, é túmulo. E naquela época, os túmulos eram como se fossem cavernas. Eles abriam um buraco nas rochas, faziam umas cavernas e colocavam lá os seus mortos. Tanto é que Jesus ele foi sepultado num lugar assim. E esses caras saíram dessas cavernas e quem passava por lá, eles iam para cima das pessoas, agrediam as pessoas, batiam nas pessoas. E a Bíblia fala que eram 2, segundo esse texto aqui de Mateus. Tem uma outra versão, um outro testemunho de outro evangelho que fala que é 1. Mas aqui está falando que eram 2 gadarenos. E eles saíam de dentro aí dessas cavernas, dessas sepulturas ou sepulcros, desses caixões físicos. E Jesus estava passando ali, ele foi ali de propósito, porque onde Jesus passa, irmãos, o inferno estremece. E aí, na hora que Jesus estava passando, eles saíram dos sepulcros, como era de costume, e foram até o encontro de Jesus. A Bíblia fala que ninguém podia passar por aquele lugar. Ninguém se atrevia a passar por aquele caminho, por causa da agressividade daqueles 2 endemoniados, ou dos demônios que estavam agindo através da vida deles. No terreiro de Macumba, e também para nós que trabalhamos com batalha espiritual, uma pessoa que está possessa de demônios, ela é conhecida como um cavalo, né? E as próprias entidades chamam a pessoa que está possuída pelo demônio de cavalo. Esse ali é o meu cavalo. Em outras palavras, é como se ele montasse na pessoa e dominasse, controlasse ali aquela pessoa. Então, esses 2 homens aqui, eles estavam sendo cavalos dessas entidades. Eles estavam sendo ali dominados por essas entidades demoníacas que estavam sobre a vida deles. E essas entidades demoníacas, como nós já falamos aqui nas nossas aulas anteriores, elas têm uma força sobrenatural. Não é uma força natural.
a ponto de um homem endemoniado conseguir matar um tanto de homens sozinho. Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Os caras brigando e derrubando 10, 20, 30 homens, 100 homens de uma vez. É como se fosse um endemoniado. Ele recebe ali o espírito, ele consegue controlar, porque a força não é natural, a força é espiritual. Às vezes um cara raquítico, magricelo, consegue, né, derrubar, dominar vários homens, porque a força que está sobre ele não é a sua força própria, é a força que o espírito que está dentro dele oferece para ele. E a ponto de levitar, a ponto de voar, a ponto de derrubar paredes, a ponto de arrancar árvores, a ponto de fazer coisas, levantar veículos, levantar coisas pesadas, derrubar pessoas, matar com apenas um soco. Isso está relacionado a uma pessoa dominada por demônio. Então acontecia isso aqui com esse povo, com esses dois homens. Amém? Só para ilustrar aqui a história. Vamos continuar lendo? 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Pausa. Esses demônios, quando eles viram Jesus, eles reconheceram que ele era Deus, ele era o Filho de Deus. E eles falaram: o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado e declarado o governo dele sobre as trevas. Até naquele tempo, Satanás, quando Jesus ele é tentado pelo diabo lá no deserto, ele fala que os reinos da terra foram entregues para ele. Ele tinha o domínio, ou demônio, sobre o governo das nações. Então, esses demônios ali, eles naquela época, onde tinha brecha para eles, eles entravam. E aí eles falaram: o Senhor vem nos atormentar fora do tempo em que te foi dada a autoridade para nos tirar da terra. Vamos lá, versículo 30. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, os criadores de porco, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Olha aí, vamos ver a cena. Jesus estava ali passando pelaquela rua, e a vista deles estava ali, eu imagino que Jesus estava num plano alto, e tinha um despenhadeiro e embaixo um mar. Tinha um precipício e debaixo tinha o mar. E os porcos estavam lá sendo pastoreados, né, pelos seus porqueiros. E eles estavam na região do povo de Israel. E Gadara, para vocês terem noção, era uma cidade que exportava carne de porco, inclusive vendia carne de porco para os israelitas. Muitos israelitas compravam carne de porco dos gadarenos. E eles criavam muito porco, elas eram reconhecidos pela carne de porco. E aí, quando os demônios eles viram que Jesus estava ali, ele falou: se o Senhor for expulsar a gente, manda para a gente ir para os porcos. E aqui é uma referência bíblica sobre que animais, sim, ficam endemoniados. Animais, pássaros, cachorros, enfim, todo tipo de animal fica endemoniado.
Nós vemos lá no Jardim do Éden um animal endemoniado. Qual que é o animal que ficou endemoniado no Jardim do Éden? A Bíblia diz que Satanás entrou na serpente, enganou a serpente. E todo endemoniado, até os animais, sofrem consequências do domínio de Satanás. Então, aí Jesus ele fala, pois bem, vai, sai fora desses dois aí. E aí eles entraram na manada de porcos. Imagina os porcos tudo endemoniado, irmãos. Era uma manada, e a manada eu não lembro muito bem a quantidade de número de animais que tem numa manada, mas eu sei que é para mais de 1000. Quem aqui sabe quantos números? Qual? Manada de bois, manada de elefante, vocês não sabem, não? Aproximadamente 2000 porcos. Imagina 2000 porcos endemoniados. Ou seja, tinha aproximadamente, às vezes até mais, de 2000 demônios naqueles dois caras. Tinha mais de 2000 capirotos naqueles caras. Se alguém achar na internet o número certo aí, rapidinho, só não fica mexendo no celular na hora do estudo, por favor. Mas se puder me ajudar, pode achar aí. Aí esses capirotos entram tudo dentro dos demônios. A Bíblia, dos porcos, perdão. Qual que é a função de Satanás, segundo Jesus lá em João 10? Qual que é a função dos demônios? Roubar, matar e destruir. Qual que era a função deles na vida daqueles gadarenos? Roubar, matar e destruir. E quando fala roubar, não está relacionado a só questões financeiras. Ele pode roubar a paz, pode roubar a alegria, pode matar os sonhos, pode matar os projetos, pode destruir a família, pode destruir. Então, a ação deles é em várias áreas, mas resume-se em roubar, matar e destruir. Eles queriam também matar vidas. Eles estavam ali, se bobear, a Bíblia não conta, mas talvez eles já tinham até matado pessoas que passaram por aquele caminho. Por isso que as pessoas nem se atreviam a passar por ali. E aí, quando eles pedem para serem lançados na manada de porcos, Jesus permite com que eles vão, e a Bíblia fala que os porcos endoidecidos, eles estouram ali a manada e caem de espinhadeiro abaixo, caem no penhasco, caem no abismo e chega ali no mar e morrem todos. Os donos dos porcos, revoltados, falaram que os dois endemoniados tinham sido libertos, o caminho estava sendo liberado, mas eles queriam que Jesus sumisse da terra deles. Por quê? Mais de 2000 porcos morreram. Muito bacon, né? Desperdiçado. Porque o porco, para a nação de Israel, Deus ordenou ao povo de Israel, vocês não podem comer carne de porco. Se vocês comerem carne de porco, vocês estão me desobedecendo, estão em pecado. E os gadarenos vendiam carne de porco para os israelitas. Os gadarenos ofereciam o povo o pecado. E eles comiam. Eles estavam sendo canais da desobediência. Quando o Senhor ele permite, não é porque Jesus era mau, é porque Jesus estava dando juízo sobre a terra de Gadara por eles serem desobedientes e ainda levarem o povo à queda. Pescou. E aí o que é que o Senhor, o que é que os demônios fazem? Eles cumprem o propósito deles ali nos porcos, que é matar. Eles mataram aqueles porcos, porque o propósito deles final era matar aqueles dois homens. Então nós vemos aqui a ação dos demônios, a ação dos espíritos malignos. Vai lá em Marcos agora, capítulo 5, que vai falar da cura do endemoniado Gerezeno.
Basicamente a mesma história, mas vamos ver alguns detalhes aqui. 5:1, do 1 ao 20. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerezenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Imagina a força desse cara, que eles colocavam eles nas cadeias, cadeia de ferro, gente. O cara é igual o Hulk, pensa no Hulk aí puxando ferro, quebrando as trancas das cadeias. Porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Olha aí, irmãos. E os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O demônio ainda fazia com que o cara pegasse pedras e se cortasse todo. E ele gritava e urrava por causa das grandes dores e também a possessão, a manifestação do demônio sobre ele. Vamos lá. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Em outras palavras, ele se ajoelhou diante de Jesus. Não é que o demônio adorou Jesus literalmente. Ele chegou e caiu por terra diante de Jesus. Ele ficou de joelhos diante de Jesus. E exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus, que não me atormentes. Irmãos, eu já tive muitas experiências com manifestação de demônios e guerra espiritual expulsando demônios. E muitas vezes, para que você possa extrair do demônio algo que você quer, eles não querem falar. Eles não querem declarar a ação deles, o propósito deles na vida daquelas pessoas. Eles não querem declarar por que eles estão ali, como que eles entraram ali. E uma das formas é a gente usar as armas espirituais que Deus nos deu. E Deus, ele nos deu a autoridade sobre os anjos espirituais. E quantas vezes eu não dei ordem a anjos espirituais para pegarem espadas de fogo e encravarem nas costelas dos demônios? Irmãos, é uma coisa de louco. Você nem encosta a mão. Fala, anjo, encrava agora na costela desse demônio espada de fogo. Agora, fogo. Na hora que fala, irmão, os bichos enrolam e treme e grita. Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Uma bola, aí eu falava, agora tem uma bola de fogo nas minhas mãos. Eu vou colocar no seu peito agora essa bola de fogo. Metia a mão no peito do endemoniado e gritava de dor. Porque são sentidos espirituais que você ativa e aguça a partir da autoridade que há sobre a sua vida. E aí esse endemoniado falou, não me atormente, por favor. Era mais ou menos isso que ele estava pedindo para Jesus não fazer. Vamos continuar a leitura. Alguém tem alguma pergunta aqui? Fala, Stefan. Pronunciam, eles evitam. Mas eles pronunciam, podem pronunciar assim. Porque o nome de Jesus, para eles, há poder no nome de Jesus. E quando eles falam o nome de Jesus, já é uma tortura para eles. Mas eles falam assim. Já é uma tortura. A Bíblia fala que eles creem, mas estremecem, como o Breno falou, eles tremem diante do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o que expulsa eles. Em meu nome expelirão demônios. Quando falam o nome de Jesus, porque aqui eles não estavam falando o nome de Jesus, estavam falando Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo.
E nesse tempo aqui, Jesus ainda não tinha recebido essa autoridade que estava sobre ele, como eu falei com vocês no texto passado. Jesus ainda não tinha vencido a morte, ele ainda não tinha tomado a chave das mãos, a chave e o inferno das mãos do espírito da morte de Satanás. Ele ainda não tinha alcançado esse governo, essa autoridade que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, Filipenses capítulo 2, que através do nome dele se dobraria todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessaria que ele era Senhor para a glória de Deus Pai. Então, até esse momento, Jesus ainda não tinha recebido esse título de governo e autoridade. Então, o nome dele ali naquele momento, ainda não tinha essa, entre aspas, na linha temporária ali, ainda não tinha esse poder que foi liberado para ele pelo Pai, como é liberado hoje. Então, eles falavam o nome dele, eles pronunciavam o nome dele, sem ser atingidos, como é hoje. Mas depois que Jesus formou os discípulos dele, e depois que ele recebeu essa autoridade, depois da sua ressurreição, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que ele é Senhor. Então, os demônios, eles não resistem ao nome de Jesus. Quando se tem autoridade, claro. Porque lá em Atos, fala de uma galera que quis expulsar um demônio e eles não puderam expulsar esse demônio. Porque eles falaram, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio virou para ele e falou o seguinte, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E pegaram eles, deram uma coça neles, bateram muito, rasgaram as roupas deles todos, a ponto de eles saírem pelas ruas pelados, porque não tiveram autoridade para expulsar os demônios. Então, não é só usar o nome de Jesus. Eu lembro de uma vez, há uns 3, 4 meses, alguns meses atrás, eu expulsei um demônio ali perto de casa. Tinha 3 demônios da mulher. E nós expulsamos os demônios nela ali. E eu cheguei lá na casa dela, tinha uma filha dela que estava desviada, fora dos caminhos do Senhor. E a nora dela estavam ali de shortinho curto, barriga de fora, né? Toda descabelada, porque a mulher já tinha batido nelas demais. E elas estavam, em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de... E nada do demônio sair, porque não está relacionado a apenas usar o nome, está relacionado a ter autoridade nesse nome. Sim, a presença, porque eles são espíritos, né? Eles vêm por trás vêm depois assim da parede. Aquele negócio do Superman que ele enxerga do outro lado da parede, os demônios também vêm. Preparado, consagrado. Teve uma vez, irmãos, falando da seriedade dessa questão de expulsar demônios. Eu tenho um amigo meu que é pastor, e ele estava num culto familiar, onde um demônio se manifestou na mulher, e ele foi expulsar, era uma pombagira. E ele foi expulsar o demônio da mulher e falou assim, você não tem autoridade para me expulsar, porque você faz o que me agrada. Um pastor. Ele foi envergonhado diante de todas aquelas pessoas que estavam ali no culto. O pastor, ele tinha... E ela ainda falou, você fica na internet vendo as minhas coisas? Expôs o pastor ali, diante dos seus fiéis. Isso é terrível. Então é bom você estar numa vida consagrada. Se você não estiver consagrado, nem vai expulsar demônio, não. Chama quem você sabe que tem autoridade para aquilo. Mas você não vai ficar na vida de pecado o resto da vida, né? Sem vergonha. Então se arrepende logo, muda de vida, toma vergonha nessa cara pelada, lavada, usa um óleo de peroba dos bons, né? E vai expulsar os capetas, porque é isso que Deus te deu a autoridade. É raro. É raro. É raro. Na manifestação demoníaca, a coisa mais rara que tem é o demônio de mentir. Por quê? Porque na hora da manifestação demoníaca, se você tem ideia, os demônios, eles não expõem, por exemplo, quem fez a macumba. Eles não falam o nome. Porque naquele momento eles estão ali sobre o domínio de Cristo.
E Jesus, ele não permite com que ele quebre os princípios dele naquele momento que eles estão sob o domínio dele. Isso é coisa de doido. Naquele momento eles falam verdades. Naquele momento eles não falam mentiras. O demônio, ele é mentiroso quando ele está no domínio, quando ele está no controle. Mas quando ele não está no controle, ele está sendo dominado, ele abre o verbo, irmãos, para aqueles, claro, que têm autoridade e sabem fazer isso. Então, você vai acreditar no que o demônio falou? O demônio é mentiroso? É, sim, quando ele está sobre a sua autoridade. Mas quando ele está sujeito à autoridade do Deus verdadeiro, ele não pode falar mentira. Está entendendo? Vamos lá, continua a história. Alguém tem mais uma pergunta dentro disso aqui que a gente foi falando até agora? Fala. Irmãos, não, a igreja católica, ela, respeitando as origens de muitos aqui, mas graças a Deus que todo mundo está aqui já foi liberto do engano, mas ela usa, né, esses artefatos, esses artifícios, essas fugas, né? É sal grosso, azeite, incenso, a cruz, usa a reza. Nada disso tem poder se não houver o nome de Jesus. Alho, arruda, água benta, que mais? É tanta coisa, irmãos, que eles usam, mas se aquilo ali, se a pessoa que está orando não tiver autoridade no nome de Jesus, vai ferir. Porque às vezes, irmãos, eles fazem exorcismo, né? Na igreja católica eles fazem o chamado exorcismo. E aí eles vão usando ali, e são horas e horas e horas até uma pessoa, muitos demônios saem do corpo das pessoas, mas saem sem se fechar a brecha, saem sem tirar a legalidade, saem porque tem uma hora que vai, agora eu vou sair mesmo. Né? E usando ali elementos que não é que você não possa usar o sal grosso dentro do entendimento profético, dentro do entendimento espiritual. Deus muitas vezes já me falou, Anderson, pega o sal, porque o sal é a representação daquilo que é a representação da verdade, a representação do governo do meu reino. Libera sal aí, eu já usei profeticamente, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Mas eu não fico pegando sal grosso e jogando nos pessoas que estão endemoniadas, porque não é necessário, a não ser que seja por uma direção de Deus. Esse negócio de alho, vampiro, você está querendo expulsar o que é o... são coisas de mitologia. Aí, beleza, pega a cruz. Meu irmão, a cruz por si só já foi vencida. Jesus venceu a cruz, ele não está mais na cruz. Então, uma autoridade, como o Gessé falou ali, né, ilustrado ali comicamente, mas infelizmente muitas pessoas sofrem, muitas pessoas perecem por falta de entendimento, por falta de revelação e por falta de autoridade, né? Aí usa a cruz, pega a cruz quente, mete no peito da pessoa ali, a pessoa fica toda marcada, toda queimada ali. O processo de exorcismo é assim, irmãos. Eles pegam a cruz, esquentam a cruz, chapa na testa da pessoa, a pessoa sai toda queimada, toda marcada, pega sal grosso, joga na pessoa, pega chicote, bate na pessoa. É coisa de doido. Eles acham que o demônio vai sentir a dor ali do chicote. São coisas assim, fora do entendimento verdadeiro espiritual. Então, nós encontramos essas coisas muito pelo lado do espiritismo, do catolicismo, do exorcismo, mas nós, cristãos, não usamos essa prática. A prática da autoridade está no governo de Jesus sobre a minha vida e o quanto eu estou em santidade e o quanto eu tenho discernimento e entendimento de como entrar nessa batalha e sair dessa batalha. Por isso que é bom esse estudo que você está fazendo aqui, porque você está recebendo conhecimento. O conhecimento mais o entendimento leva à revelação. A revelação, ela leva à autoridade. E Deus, ele quer te dar autoridade. Deus, ele quer te dar autoridade. A revelação dentro da santidade vai te dar autoridade.
Então é muito importante você ter o entendimento dessas coisas que nós estamos passando. Fala, irmão Cosme. E a pessoa está endemoniada lá, a pessoa pega o texto, irmão, começa a ver, abre a marmita cheia de carne, pão com ovo. Não é algo que vai funcionar, né? Não é algo que vai funcionar. Né, Dedé? Imagina, Dedé. A pessoa está lá rolando, sofrendo lá, e a pessoa está aqui, abre a marmita cheia de carne, pão com ovo, né? Não vai funcionar, né? Porque o poder e a autoridade não está sobre Maria. O poder e a autoridade não está sobre Paulo. O poder e a autoridade não está sobre o nome de Pedro. O poder e a autoridade está sobre o nome de Jesus. Amém ou não amém? Tem pessoas, irmãos, uma vez eu vi um testemunho eu estava vendo um documentário de um padre fazendo exorcismo, que o exorcismo durou uma semana. Imagina uma pessoa endemoniada uma semana, e naquela guerra ali, o sofrimento que aquela pessoa não passou. Quantos aqui já viram a história do filme Exorcismo de Emily Rose, né? Filme violento. Aquilo ali é baseado em fato real. É baseado em fato real. Então, quem aqui já viu o filme? Levanta a mão aí. Né? É um filme pesado. Eu, depois que eu vi aquilo ali, eu fiquei assim... Da mulher real. Você está doido, é algo pesado. E foram tempos, muito tempo, meses, os padres iam lá, tentavam exorcizar a mulher e nada de resolver. Ela subia nas paredes igual aranha, né? Andava de costas, assim, coisa de muito pesada. Ela morreu, no processo do exorcismo ela morreu, então, e não foi liberta. Morreu e não foi liberta. Então, nós entendemos que esse negócio de exorcismo ele não é eficaz se não houver autoridade e usar-se o nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Pode falar, Cíntia. Todo macumbeiro acredita em Deus e em Jesus. Todo macumbeiro fala que eles servem ao mesmo Deus que o nosso. Eu já cheguei para o cara que era pai de santo e está assim, ó. Eu não sei por que os crentes recriminam a gente. Eu sirvo ao mesmo Deus que o seu. Eu falei no meu coração, está amarrado. Né? Mas eles falam muito no nome de Jesus, eles acreditam em Jesus. Você vai na casa do macumbeiro, tem um santo lá, tem a foto, um quadro de Jesus na casa deles. Mas tem também ali o Exu. Porque eles acreditam muito nessa questão do cristianismo. Principalmente porque aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. Porque nos outros países, na África, por exemplo, de onde vieram a origem da religião, né? Não tem-se essa crença no nome de Cristo. Mas aqui no Brasil, 99% das pessoas conheceram uma história de Jesus, sabem quem é Jesus. A maioria dos brasileiros se autodeclaram católicos, né? Mesmo não tendo religião, nunca vai numa missa, nunca foi, mas eu sou católico, né? Então, assim, e outra, os espíritos do catolicismo, os santos, eu já falei isso aqui, os santos do catolicismo são os mesmos espíritos da macumba. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento que Jesus vai estar falado no meio deles, sim, principalmente aqui no Brasil. Mas não significa que eles têm autoridade no nome para expulsar e também não significa que eles têm a fé verdadeira, vivem uma vida de acordo com os padrões de Deus. Você ia falar, Rosângela? Diana? Irmãos, essa questão é muito séria que a Diana está falando aí. Assim como você, que é crente, ora na sua casa para que se convertam ao cristianismo, à verdade, que Deus liberte, que Deus envie os anjos dele para as pessoas da sua família que não são convertidas, você faz campanha, faz propósito, faz jejum, ora, pede oração para o pastor na igreja, pelos seus familiares. A mesma coisa acontece na macumba. Eles fazem sacrifício, dão uma oferta, acende vela,
faz oração aos demônios, para que os demônios vão lá convencer que o caminho verdadeiro é a macumba. Vão lá trabalhar na mente, trabalhar na vida emocional, trabalhar na vida espiritual. Eles pedem oração aos pais de santo, aos mães de santo, para que orem, rezem para a vida dos familiares deles. Então, da mesma maneira que há a oração a favor, há também a oração contrária, que na mente deles é o certo. Na mente deles, eles estão orando, eles estão tanto no engano, que para eles quem está errado é os crentes. Muitos deles, né? Porque muitos dos macumbeiros, a maioria, na realidade, respeita muito o evangélico. Respeita muito o evangélico. Né? A religião mais preconceituosa que tem se chama cristianismo. Os crentes são o povo mais preconceituoso que tem. E graças a Deus, Deus tem tirado esse preconceito dentro do nosso coração. E, graças a Deus, namoro e fé não tem isso. Se tiver, me fala que eu tenho um cajado ali bom para dar uma coça, dar uma surra. Né? Aqui, namoro e fé não tem homofóbico. Namoro e fé não tem homofóbico. Namoro e fé não tem racista. Namoro e fé não tem pessoas que se acham melhor do que os outros. Se tiver, meu irmão, aquele cajado ali de uns 2 quilos, mais ou menos, vai cair no coco sem dó. Se eu ver um membro meu falando revoltadamente sobre gay, lésbico, condenando esse tipo de gente, né, vocês vão tomar na cabeça. Vem condenar lésbico e gay para mim, que vocês vão ver. Vocês vão ver que vocês é que vão estar sendo condenados. Nós não devemos condenar a pessoa, mas sim a atitude. E não é condenar no sentido de falar a pessoa vai para o inferno, a atitude leva para o inferno. E nós devemos amar o pecador. Nós devemos amar o pecador e abominar o pecado, porque Deus morreu na cruz por todo tipo de gente ruim. Gay, lésbica, traficante, prostituta, assassino, ladrão, torcedor do Flamengo, tudo quanto é tipo de assim, Jesus morreu na cruz, entendeu? Por tudo quanto é tipo de gente assim que está enganado, né? Vascaíno, né? Esse tipo de coisa assim, sabe que até o final desse estudo, eu sei que muita gente vai converter, né? Então nós encontramos aí, irmãos, o mundo das trevas, eles investem muito também. E muitas vezes investe muito mais em resgate, em alcançar vidas do que o cristianismo. Eles estão dispostos a dar o sangue, literalmente. Eles estão dispostos a fazer sacrifícios absurdos para alcançar uma alma, para alcançar um propósito. E muitas vezes o cristão não está. Então, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós herdaremos o reino do céu. Então, cuidado para você não estar fazendo menos do que um macumbeiro. Cuidado para você não estar fazendo menos do que um espiritista. Cuidado para você não estar fazendo menos do que um catolicista. Cuidado para você não estar fazendo menos do que um islamista. Cuidado. Porque talvez você vai perder uma herança. Amém, irmãos? Fala, meu irmão. Irmão Cosme. Sim. Sim. O Espiritismo, por exemplo, eles pregam a caridade como um dos pilares do Espiritismo. A obra social, a ação social, é uma das coisas que mais o espírita faz. Quantos aqui conhecem o LBV, Legião da Boa Vontade?
A Legião da Boa Vontade, eles trabalham no Brasil e no mundo, ajudando famílias. Inclusive, em janeiro agora, eu vou dar uma cesta básica na LBV. Todo mês eles me ligam, irmãos, querendo que eu ajude. E quando eu posso, eu ajudo. Porque independente se é o diabo que está levando, quando Deus manda, até o diabo obedece. Me interessa que eu estou abençoando alguém. Seja que um macumbeiro pegue esse dinheiro e vai levar e dar ao faminto. Entendeu? Mas sempre eu acho que eu posso, eu ajudo. Às vezes, quando eles são meio chatos, né, eu falo, não tem dinheiro, não. Não. Então, ajuda com tanto. Não, eu não tenho dinheiro. Ajuda com tanto, então. Né? E eles vão diminuindo até que eles falam, então me dá um litro de leite. Né? Eles querem, de alguma forma, que você ajude. Né? Porque os bichos é violento, irmãos. E, assim, às vezes, falta isso na gente. Mesmo que você seja chato, mas que a sua chatura venha gerar alimento para o faminto, venha gerar libertação para o cativo, que a sua chatura possa alcançar vidas para o reino de Deus. E essa chatura deles tem feito a diferença na terra. A LBV é famosa mundialmente por ajudar as pessoas. E a LBV nada mais é do que uma seita. Quando eu vejo os LBV, irmãos, é um catolicismo piorado. Né? Eles adoram lá o cara deles lá, que é o... Esqueci o nome do fundador. Paiva Neto. É o Paiva Neto. Eles adoram o Paiva Neto. Adoram mesmo. Literalmente, adoram o homem. Ou seja, é pior do que o catolicismo. Mas tem servido. A Bíblia fala que se a nossa justiça não exceder a deles, a gente está enrolado. Estamos na água. Então, que Deus nos ajude. Amém? E às vezes as pessoas, além de não fazer diferença, ainda criticam quem está fazendo. Critica os testemunhos de Jeová que estão evangelizando. Critica os mormons que estão alcançando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Se você não está fazendo diferente, então cala sua boca. Não critica, não. Faça a diferença. Vamos fazer a diferença. Amém ou não amém? Vamos continuar o texto aqui, senão nós não acaba. Onde é que a gente parou? 5:8. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quase 2.000 demônios no texto. Uma legião, eu acho que é 4.000 capirotos tinha no couro desse homem. Depois vocês pesquisam aí na internet aí e me falam aí. A manada era de porcos. A manada era de porcos. Legião é outra coisa. Vou falar para vocês aqui, porque isso é importante vocês saberem. Fazer igual as crianças lá de casa. Quantos demônios tem uma legião? 6.000 demônios. 6.000 soldados. Ou seja, é mais do que eu falei. Vocês acharam que 4.000 era muito? 6.000 demônios dentro de um homem só. Não tem paz, hora nenhuma, irmão. A Bíblia fala que esse cara se cortava o tempo todo, gritava o tempo todo, subia, ia de um lugar para o outro, vivia dentro da sepultura dos outros. Imagina a vida desse cara. 6.000 demônios dentro dele. E aí muitas pessoas falam que fazer entrevista com demônio é errado. Vocês já ouviram falar isso? E o que Jesus fez aqui com o capeta? Quem são vocês? Qual é o seu nome? O que você está querendo na vida desse cara? Fala que está dando ibope. Por que eu, pastor Anderson, acredito não é entrevista, eu até quero tirar esse nome, em questionar o diabo, por que ele está ali, quem ele é, e qual que é a influência dele, o objetivo dele na vida daquela pessoa. Por que eu acredito que isso é importantíssimo? Porque, na minha opinião, é muito útil para a libertação. Segundo, na verdade, acima de tudo, primeiro, porque Jesus fez isso. Ele me deu exemplo. Segundo, porque muitas vezes se expulsa o demônio da vida de uma pessoa sem saber qual que é a legalidade que faz com que ele está ali.
E se você expulsa o demônio sem saber qual que é a legalidade que está na vida da pessoa para ele estar ali, o demônio vai voltar. Por exemplo, eu não oro para expulsar demônio de bêbado. Enquanto ele não for liberto da cachaça, eu não oro para que ele seja expulso. Porque toda vez que ele tomar um gole, ele vai abrir a brecha para o demônio entrar de novo. Eu não oro para Deus expulsar demônio de quem tem vício de cigarro. Porque toda vez que ele fumar, o demônio vai voltar para o couro dele. Eu não oro para Deus expulsar demônio de quem está vivendo em prostituição. Porque enquanto ela não se arrepender e mudar de vida, o demônio vai ter legalidade para agir na vida dela. As brechas e as legalidades precisam ser fechadas. E como você vai saber quais são as brechas? Se muitas vezes a pessoa não fala. O demônio, ele vai falar. Eu falei para vocês aqui, eu acho que eu falei, né, de um testemunho de um jovem que estava comigo já há 2 anos congregando comigo. O cara tinha passado pelo encontro 3 vezes. Ele era obreiro na igreja que a gente pastoreava lá na Bahia. E aí teve um belo culto. Que o poder de Deus, ele era ex-bruxo. O cara, ele era, eu não lembro qual que era o grau que ele tinha na bruxaria, mas ele queria alcançar o grau máximo da bruxaria. Ele fazia trabalhos de bruxaria, ele ganhava dinheiro para fazer trabalho de bruxaria. E aí o cara, ele se converteu. Quando eu cheguei lá no bairro, a gente resgatou ele para Jesus. E quando ele estava na igreja, servindo na igreja, meu discípulo comia comigo na mesa, todos os dias sendo discipulado, todos os dias sendo orientado. Teve um culto lá, irmãos, e a presença de Deus estava tão poderosa que os demônios começaram a manifestar sem ninguém colocar a mão. E aí, esse menino, ele caiu no chão lá, ele estava orando em línguas e de repente ele caiu no chão. E todo mundo achando que ele estava caindo no poder, porque ele estava orando em línguas. E aí ele caiu no chão e começou a se embolar no chão e ele começou a rastejar no chão como se fosse uma cobra. E aí o altar lá era mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Ele começou a rastejar, fez uma volta na igreja e subiu para cima do altar igual uma cobra, sem colocar a mão para apoiar. Ele subia igual uma cobra e ele passou atrás de mim. Eu só vi ele quando ele passou atrás de mim. Eu comecei a ver ele estava no chão, eu estava focado ali no ambiente espiritual, ministrando sobre as pessoas. O violão só estava com 3 cordas. E ele subiu, na hora que ele passou atrás de mim, eu falei, o missionário estava lá, eu falei, Lucas, isso aqui é demônio. Pastor Lucas Scalabrini, que hoje está pastoreando a igreja do Sul, ele era missionário na igreja nossa da Bahia. Eu falei, Lucas, isso é demônio, ora aí, pode mandar manifestar. Aí, na hora que ele orou, manifestou o espírito de Piton na vida dele. Manifestou o espírito de Piton e o povo ficou doido porque foi um espírito muito agressivo que manifestou nele. O culto praticamente já tinha passado do culto, já estava dando 9h30 da noite. E aí eu falei, naquele movimento ali, e ele começou a ficar muito agressivo, ele saiu correndo dentro da igreja, esbarrando as pessoas, derrubando cadeira. Aí o pessoal tentando segurar ele, falou, pode soltar, está amarrado agora em nome de Jesus. Aí ele foi e caiu no chão. Aí eu desci do altar, coloquei o violão lá, eu falei, essa guerra eu vou ter que assumir. E aí eu fui e falei, pessoal, aqui o negócio é sério. Se vocês quiserem ir para casa, vocês estão liberados. Mas quem puder ficar para intercessão, que fique para intercessão. Aí o pessoal ficou um tempo, aí estava demorando de sair, porque eram muitos demônios que estavam na vida dele. Demorou a sair e o povo já estava ficando lá ocioso, só olhando. Eu falei, vai embora todo mundo. Deixa aqui só eu, a mãe do rapaz, ele tinha mais ou menos uns 19 anos. A mãe do rapaz, 19 não, eu tinha uns 22 anos na época. A mãe do rapaz, o missionário e a minha esposa. Só ficamos nós 5 lá. E aí, irmãos, foi de 9h30 da noite até 3, quase 4 horas da manhã, expulsando o demônio desse rapaz. E aí o demônio, eu falando para ele, onde é que estão suas legalidades? Ele falou o seguinte, ele abriu os portais para mim. Irmãos, era tanto capeta, um saía, entrava outro, um saía, entrava outro, um saía, entrava outro. E aí nós tivemos o discernimento, e o demônio falou que todas as tatuagens que ele fez, quando ele fez um pacto. Tatuagem é um pacto com o demônio. É um pacto de sangue.
O mundo espiritual, vira para o seu irmão e fala assim, a maior moeda no mundo espiritual é o sangue. A tatuagem é um pacto de sangue. São gotículas de sangue que são liberadas. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem aqui em homenagem ao pacto de sangue. Jesus não criou a sua pele para ser desenhada. Não, há partes. Mas toda tatuagem que ele tinha no corpo era um portal onde o demônio falou, eu entrei por essa tatuagem. Ele tinha uma tatuagem no corpo, que o espírito que ele servia, né, de linha de frente era o Exu Caveira. Ele tinha uma tatuagem no corpo que era uma caveira com 2 asas, escrito embaixo, Anjos da Morte. Irmãos, quando eu comecei a orar nessa tatuagem, eu ungi minha mão com óleo e coloquei a mão no peito do menino. O demônio gritava, mas urrava, que está queimando, para com isso. E todas as tatuagens que ele tinha. E aí eu falei, cara, por que você, um último demônio, eu falei, por que você ainda está na vida dele? Ele já passou pelo encontro, ele já, enfim, está trabalhando na obra de Deus. Por que você tem? Falou, porque as minhas coisas estão escondidas dentro da casa dele. Ele tinha um livro de São Cipriano guardado dentro da casa dele. Ele tinha um anel de bruxaria escondido debaixo do guarda-roupa dele. O demônio falou onde é que estava. Debaixo do guarda-roupa dele tem um anel que é meu. Ele falou, ele tem uma camisa que está guardada, que foi consagrada para mim. E o demônio foi falando onde é que estavam as brechas, tudo. Ele falou, debaixo do pé de manga dele, da casa dele, está enterrado o livro de São Cipriano. E lá, aquilo ali é meu. E essa semana a gente fez uma batalha espiritual. E a irmã Sueli, né, nós fomos na casa dela e a mãe dela, falecida, ela era mãe de santo, era macumbeira. E ela tinha um altar na casa dela de a pombagira e a tranca-rua. E todo lugar onde tem uma pombagira e tranca-rua, ou tem pombagira, ou tem tranca-rua, você vai encontrar também a ação de Zé Pilintra e a ação... Os 3 juntos, pombagira, tranca-rua e Zé Pilintra. Eles sempre caminham juntos. E ela pegava, elas faziam as oferendas, dava, né, farofa ali como é que é? De milho com fubá com dendê para a pombagira e para a tranca-rua. E quando terminava ali o tempo da oferenda, ele pegava e enterrava no chão aquela oferenda. Por que o inimigo muitas vezes orienta a enterrar? Porque aquela oferenda era uma semeadura, era uma semente. Assim como você vem trazer sua oferta na igreja, e nós falamos que a sua oferta é uma semente, as oferendas que são dadas também são sementes. E aonde elas são lançadas, às vezes não é enterrada, mas é lançada, é como se estivesse lançando uma semente naquela esquina, naquele portão, naquela casa, naquele telhado. Eles estão como se fosse semeando ali numa terra. E a intenção é que aquilo brote, germine e dê fruto. Por isso que a gente falou em enterrar a Bíblia, porque a Bíblia, a Stephanie me perguntou semana passada, é importante eu falar isso, por que nós enterramos a Bíblia? Porque a Bíblia nós entendemos como se fosse uma semente. Ela lançada, plantada na terra. Eu tenho algumas Bíblias lá, se você quiser fazer um ato profético, algumas Bíblias velhas, se você quiser fazer um ato profético de enterrar a palavra, plantar a palavra lá no seu terreno, só me pedir uma que eu tenho umas lá. E quando a gente, por exemplo, vai fazer pedra fundamental da construção de algum lugar, a gente enterra uma Bíblia, porque representa ali a rocha, que é a palavra de Deus. Então, essas oferendas enterradas é a representação de uma plantação espiritual do reino das trevas. Fala, Sueli. Assentamento. Olha para vocês verem, irmãos. Assentamento é a construção de alguma coisa. E você estava falando sobre esse livro de Cipriano. Quando eu era criança, em Paraguai, tinha um que ele, quando acontecia alguma coisa assim muito séria,
eles faziam justiça das próprias mãos. Sim. E aconteceu que um rapaz, casa mais ou menos uns 30 e pouco, ele entrou numa casa para roubar. Aí eles começaram a andar atrás dele. Quando pegaram ele, eles batiam muito nele, mas ele tinha uma oração principiando na mão, preso. E eles batiam nele com esses moelão de cimento, pegavam e fundavam na mão desse homem. O homem só morreu depois que choveu, aquela oração de se desfez. Ele passou a noite inteira dentro de uma poça d'água e não morreu todo machucado. Ele já arrebentava o homem. E ele só morreu depois que... É uma força descomunal. Vocês já viram nas artes marciais, principalmente o Kung Fu, onde eles fazem para a pessoa apanhar sem sentir dor? Eles dão paulada, mas é paulada com força. Pega uns cajados, igual aquele meu ali, e dá paulada na barriga, no peito, nas costas, na cabeça, nas pernas da pessoa. E para ela não sentir dor, eles fazem um pacto com entidades espirituais para que aquela pessoa não sinta dor. Eles pulam 3, 6 metros de altura, né? Brigam, batem em 10, 20, 30 pessoas. Tudo aquilo está relacionado à técnica de luta, mas também a uma entidade espiritual, que é o pacto que aquela pessoa faz com a entidade. Normalmente, a grande maioria das artes marciais, elas têm influências de pacto espiritual. Para você subir de grau, para você trocar de faixa, para você trocar de corda, você tem que fazer um pacto com a entidade. Um pacto com a entidade que está governando sobre aquela luta. A capoeira, o jiu-jitsu, todas as artes marciais, elas têm influências de pactos espirituais. Você vai encontrar gente que é convertido, que é cristão, que não usa essa questão de pacto. Normalmente, usa-se um termo de adoração, que tem lá a foto lá do mestre, e a pessoa ela tem que se encurvar diante do mestre, pedir a bênção do mestre, dar um beijo na mão e coloca na foto do mestre. Isso são pactos de adoração a entidades espirituais. Então, se você é crente e quer fazer luta ou faz luta, em nome de Jesus, não se dobra a isso, não. O que você estiver fazendo tem legalidade aí na sua vida, que precisa ser quebrado. É o que eu falei, existem professores que são evangélicos que não se dobram a isso. Existem professores, escolas cristãs que ensinam, pessoas que saíram dessa cultura, que fizeram esses pactos enquanto estavam lá. Mas para chegar na faixa preta de uma arte marcial dentro do governo, você tem que fazer muito pacto. Você não tem a noção de tanto pacto que tem que fazer, de tanta reza, de tanta oração que tem que fazer. Então, é muita coisa. Além da dificuldade natural da luta, né, que é para chegar ao crescimento dos graus, para se fazer essa evolução, naturalmente, né, as origens das artes marciais pedem-se, né, a essas alianças. Né? Então, é bom vigiar, né, onde, se você quiser colocar o seu filho numa arte marcial, não tem problema. Mas vigia onde você vai colocar. É a mesma história de comer dendê. Comer dendê, né? Comer acarajé. Né? Eu amo acarajé. Ainda mais eu morei na Bahia, aprendi a gostar do trem de uma forma. Né? Só que aqui é difícil a gente achar. Mas, naturalmente, no acarajé, há uma consagração às entidades da macumba. Oi? Não, toda comida é de santo, inclusive é que eu faço em casa. Sim, sim, se você vai ver, por exemplo, a Sueli falou aqui do que a entidade de Pombagira e Tranca-Rua gostava, né? Que é fubá com dendê, é o milho misturado com óleo ali de dendê. Então é algo que eles gostam. As entidades, normalmente, elas pedem. Por exemplo, o Zé Pilintra,
ele gosta de pedir oferenda. Ele pede Brahma, cerveja Brahma e cigarro Hollywood. Tem que ter a marca ainda. Você conhece pessoas que são viciadas em Brahma, que só toma Brahma? O Zé Pilintra, na vida dele, está com um governo violento. Você conhece alguém que só fuma Hollywood? A ação de Zé Pilintra ali tá. Toda vez que ele fuma, ele está fazendo ali, renovando o pacto dele com essa entidade. Então, eles pedem, a Pombagira, por exemplo, Pombagira, dama da noite. Ela pede coisas específicas, fubá, rosa, e vai pedindo coisas específicas para ela. Eles querem comidas específicas, que são aceitas como oferendas para eles. Deus também pediu ofertas específicas para o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor diz que existem comidas consagradas a ídolos. Consagradas a ídolos. A Hellmann's, por exemplo, a Coca-Cola, por exemplo, a gente sabe que são comidas consagradas a ídolos. Mas quando chega lá em casa, ela é consagrada para mim. Porque eu oro e repreendo os capeta que está ali, Senhor, abençoa, me acelera, repreenda as maldições que está ali. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, que todas as coisas são consagradas por meio da oração e da palavra. Existem a cultura, você vê que uma pessoa está vendendo acarajé e ela está lá de turbante, uma roupa, vestidão branco. Aquela mulher ali, com certeza, na hora da fabricação do acarajé, ela faz a reza. Porque o acarajé tradicional da macumba, ele, para ser feito, você precisa fazer uma reza. Enquanto você está fazendo ali, consagra aqui a Exu, do capeta, do safado, né, do chifrudo. E aí a pessoa ela tem essa consagração. Agora, tem crente que sabe fazer acarajé. Assim como tem crente que faz arte marcial, assim como tem crente que luta capoeira, assim como tem crente que faz muitas coisas que Satanás ele também faz. Porque o que o diabo faz? Ele pega as coisas de Deus, as coisas boas de Deus, e pega para si como se fosse propriedade dele. A gente tem que tomar da mão de Satanás aquilo que Deus criou para nós. Então, lá na Bahia tinha uma irmã que fazia, era da Universal do Reino de Deus, com certeza ela era da macumba e foi para a Universal e saiu os capeta lá na sessão de descarrego. E ela fazia o acarajé, irmão, era o melhor acarajé de Teixeira de Freitas. O melhor acarajé de Teixeira de Freitas. Ela fazia numa marmita, parecia um hambúrguer. O bicho era bom demais, era uma janta. Uma delícia de acarajé. Muito melhor do que o outro acarajé lá, que o povo também era crente, que era chamado o acarajé do abençoado. Né? Eu ia direto no acarajé do abençoado, mas quando eu conheci a irmã lá, irmão, parei de comprar no acarajé do abençoado, né? Porque é uma comida forte também. E aí eu estava fazendo a minha identidade, renovação da minha identidade lá na Bahia, eu estava assistindo lá o canal lá da cultura da Bahia. E tinha uma mãe de santo que ela tinha autoridade sobre todo Salvador, ela era a mãe-mor das mães de santo, das casas de macumba de Salvador. E ela estava falando lá, hoje em dia, estão se perdendo a cultura brasileira. Está se perdendo a cultura, por exemplo, do acarajé. Não se faz mais a oração do rei da conta do Iê, né? Porque tudo termina com Iê, né? Não se faz mais, né? Aí ela falando que tem que ser feito. Não vamos deixar perder a nossa cultura. Não vamos deixar de fazer a oração na hora da fabricação do acarajé. Eu estou, graças a Deus, Senhor, está acabando. Pode continuar, Jesus, né? É nós, né? Que coloca mais crente para fazer acarajé, porque o trem é bom, né? Então, o mundo das trevas, ele está apelando para se resgatar a cultura das trevas. E nós estamos pregando a cultura da luz. Então, existem muitas coisas, sim, que naturalmente foi feita, né? Por exemplo, se for assim, eu não vou comer mais galinha preta. Galinha preta é do cão, mata e corta e joga fora. Nasceu um pintinho ali, preto, meu irmão, já mata ele logo antes que cresça, vira galinha. Né? Muitas coisas que o diabo ele usa
a gente às vezes se priva de fazer gato preto é do capeta, né? Fala que, por exemplo, chifrudo, né? Usa chifrudo como alguma coisa ruim, né? A pessoa é chifrudo, né? Boi, né? Boi foi um buchinho que Deus criou, gente. E serve tanto para a natureza, a vaquinha, né? Sim, Beelzebu, né? Ou a palavra Zebub vem de boi, né? Ou bu. É uma figura ali do capiroto, né, também. Mas nós não podemos generalizar tudo e falar que tudo é do capeta, porque o capeta está ganhando muita coisa que nem dele é. Então a gente precisa aprender a viver uma vida de consagração. Aprender a viver uma vida de separação. Amém? Quem levantou a mão? Maitê? Maitê primeiro. Irmão, se você sabe que a comida é consagrada, sai fora dela. Se você sabe que é consagrado, já descarta. A gente orienta, criança, não pega doce na rua, não aceita gente que vem oferecer para você no carro, entregando doce. Irmãos, aquilo ali já é consagrado, aquilo ali foi oferecido para Satanás. Agora, se você recebeu e você não sabe que é consagrado, você comeu, aí você está inocente. Mas mesmo assim, muitas vezes você comeu a comida sem saber que era consagrado e abriu legalidade para Satanás. Quantas pessoas eu já não vi em processos espirituais, já não aconteceu comigo, de expulsar demônio de pessoas que elas vomitavam bola de cabelo, vomitava coisas de dentro do organismo dela, de comida que elas tinham comido, irmãos, há 10 anos. Vomitar alfinete, vomitar sacola, coisa de doido. Mas o mundo espiritual, ele traz existência a essas coisas. Ele traz existência a essas coisas. Então é muito importante a gente saber, está consagrado, eu vou sair fora. Eu vou pegar ali, estou passando fome, vou comer ali o frango da esquina que o macumbeiro fez ali. Hoje em dia, meu irmão, a situação está tão precária que nem os macumbeiros estão colocando frango mais, eles colocam caldo quinó de galinha. Porque o negócio está brabo, né? É raro você ver um frango nas esquinas. É só farofa, né? É só as penas. O frango eles estão comendo. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que nós não podemos comer uma comida que é consagrada. Que nem eu falei, você sabe que a baiana está lá, está toda consagrada, as comidas dela estão consagradas, você vai lá comer, né? Eu vou sair fora. Eu posso ter outra opção de outro lugar. Agora, se eu estou comendo consciente, eu já estou consciente que a maldição está entrando para dentro da minha vida. Mas eu vou orar e consagrar a Deus. Não, meu irmão, você tem opção, sai fora. Se você não tiver nenhuma opção, por exemplo, você vai fazer uma missão na África, lá está cheio dos bruxos, você nem sabe quem é bruxo. Então você vai orar na sua comida. Por que a gente ora todas as refeições? Até a refeição que você come dentro da sua casa. Porque você está quebrando a maldição que às vezes veio da fabricação de uma marca que você não sabe que foi consagrada, a Vitarelli, né, Quinó. Você não sabe se aquilo ali foi consagrado a Satanás. Então você tem que orar todas as refeições, no café da manhã, no café da tarde, na janta. Você vai comer e lanchar na rua, né, lá no japonês. Você pega ali, né, e ora ali, em nome de Jesus, né, que não tenha nem cabelo e nem maldição, né? Você vai consagrando ao Senhor tudo aquilo que você fosse alimentar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tati. Sim. A Friboi é uma empresa consagrada ao cão. Mas, irmão, quando chega lá em casa, a carne da Friboi ela é consagrada para nós, né?
Por que é... Oh, irmão, hoje você está entendendo que orar na comida não é bobeira. Que orar na comida não é cultura apenas. Orar na comida é necessário. Se você come, se seus filhos comem sem orar, lá em casa, irmãos, quando a gente come sem orar, é uma acusação braba. A Júlia, pai, comeu sem orar, né? A Juju, irmão, já pega na alta. E na hora que a gente fala com ela, agora eu sei, Júlia, comeu sem orar, né? Deus, perdoa porque eu comi sem orar. Abençoa essas 3 bocadas que eu já dei. Né? É assim ou não é, irmão? Quem convive lá em casa? O Igão, mesma coisa. Irmãos, eu não preciso falar para os meus filhos que eles têm que orar na comida. Eles vão orar, comer individualmente, já pega ali. Eles estão no restaurante público, um monte de gente lá. Eles param no pratinho deles, oram. Porque a gente não sabe se aquela comida foi consagrada. A gente não sabe se aquela comida foi consagrada. Então é importante orar em todas as refeições. Todas. Todas, todas, todas. Amém ou não amém? Irmão Cosmo? Né, Diana? Por isso que a gente ora lá, Diana. Lá na Diana eu já levei 1 litro de óleo. Sim. Tem que orar, irmãos. Abençoa, Senhor, os meus celeiros. Obrigado, Senhor, pela compra que eu fiz. Eu apresento a Ti, né? Você agradece pela compra que você faz em casa, que você leva para sua casa. Você ora no seu celeiro, você abençoa lá a sua geladeira, né? Mesmo que a sua geladeira, irmãos, esteja igual ao loteamento novo, só tem água e luz. Você precisa orar, né? Profetiza lá no Vale de Ossos Secos, né? Libera a palavra lá que Deus vai encher aquele celeiro ali. E quando trouxer, você agradece, ora a Deus, agradece. Obrigado, Senhor, por ter me dado condições aqui. E ora, ensina os seus filhos a orar em todas as refeições. Aleluia. Irmãos, a escola está boa, mas já está na hora de a gente ir embora. Nós precisamos. E eu não consegui nem entrar aqui dentro dos nomes dos capetas, porque é necessário eu explicar esses textos bíblicos, porque esses textos bíblicos nos ilustram muita coisa no mundo espiritual, dá-nos base espiritual para muita coisa. Amém? Então nós paramos aqui no versículo 9, né? Então, legião são quantos demônios? 6.000 capeta no coro do Genezareno. Vou só terminar a leitura aqui até o versículo 14, depois a gente na semana que vem, domingo que vem, a gente lê mais. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Olha aí, irmãos, você pode mandar um capeta que está agindo aqui para sair do país. Some daqui da minha terra, sai da figueira, vai lá para o lado, lá, sei lá, da rocinha que já está cheia de capeta. Some daqui, vai lá para a África, de onde você apareceu, né? Você tem autoridade. Você tem autoridade. Vai lá no Japão. Você tem autoridade. Manda para a China, né? Que já está bravo lá. Sabe para onde eu mando os demônios quando eu expulso? Sabe para onde eu mando os demônios quando eu expulso? Para o abismo. Para o inferno. Eu mando vocês para o abismo. Eu não falo para ir para país, não, porque o mal que eu não quero para mim, eu também não desejo para os outros. Não. Mas existe essa autoridade, né? Você vê aqui que o demônio falou. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, né? Os demônios não afogam, não, gente. Vamos lá. Ora, versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que
entremos neles. Olha aí, de novo, né? Cuidado aí, ora pelo seu cachorro, irmãos. Irmãos, meu cachorro ora todo dia. Ora ou não ora? Quem convive lá em casa? Meu cachorro ora todo o dia. Não estou zoando não, irmãos, é sério. Ele só come se ele orar, e ele ora 2 vezes por dia. Ele ora 2 vezes por dia. A gente coloca a ração para ele lá e ele fica esperando a oração. Outro dia eu viajei, minha esposa colocou a ração para ele. Aí ele sentou lá e está olhando para a cara da minha esposa. Ela, come, Braddock. Vai, filhão, come. E ele olhando para ela. Ela não acredita que o cachorro está esperando eu orar. Aí ela orou. Senhor, obrigado por essa ração. Obrigado, Senhor, que seja saúde. Repreenda toda a maldição. Em nome de Jesus, o Braddock venha ficar bem fortinho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, ele já fica assim. Na hora que ele fala em nome de Jesus, ele sabe que está finalizando a oração. Em nome de Jesus, ele... Amém. Todo dia meu cachorro ora 2 vezes por dia. Ensina seu cachorro a orar, irmão. Vocês vão ver, depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar, vou mandar lá no grupo. Na verdade eu tenho, depois eu vou mandar para vocês no grupo lá do meu cachorro orando. Amém? 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, olha aí, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos. Amém? Olha aí, uma manada, 2.000, 6.000 demônios entrando em 2.000 corpos. Aí, quantos foi para cada um? 3.000 demônios para cada corpo. 3 demônios, né? 3 demônios em cada corpo. E ele cumpriu ali o propósito dele, que era matar. Então, consagre tudo que você tem. Ore pela sua casa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de batalha espiritual. Deus vai falar nesse tempo para você muitas coisas que você não enxergava. Deus vai te dar muitos discernimentos, e Ele já está dando para muitas pessoas, de que as coisas que eram nada a ver, normal, depois desse estudo, Deus está abrindo a nossa visão espiritual. Ele está descortinando o mundo espiritual para que a gente feche muitas brechas e muitas legalidades que estavam abertas, permitindo a ação e entrada do inimigo na nossa casa, nossa família, sobre os nossos filhos. Então, esteja vigilante. Peça a Deus para que abra os seus olhos espirituais, para que ter entendimento ao seu espírito, para que você não se movimente de maneira natural apenas, mas que você se movimente de maneira espiritual, e que toda a legalidade de Satanás na sua vida, na sua família, na sua casa seja fechada, em nome de Jesus, e você possa ter apenas o Espírito Santo atuando em sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida. Eu profetizo portas e brechas que estão abertas e não deveriam, fechadas nesse tempo, e os portais espirituais do céu se abrindo sobre a sua vida, que na sua casa haja um ambiente de adoração ao Senhor, haja um ambiente profético da presença do Senhor, e que tudo aquilo que não presta venha afastar-se até do portão da sua casa, e mais ainda que na sua rua o Senhor alcance sobre você a autoridade, e que os demônios fujam até da sua rua, porque sobre você está o entendimento, a revelação e a autoridade sobre o ministério dos anjos, a autoridade que é no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoo sua casa, declaro portas espirituais das trevas fechadas e as portas do reino dos céus abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Coloque sobre os seus pés, dá um aplauso ao Senhor. Deus é bom.